Então, nós estamos hoje a celebrar, hoje porque é o domingo mais próximo do dia em que se celebra a Reforma Protestante, e nós hoje vamos estar a falar sobre isso. Vamos estar a falar sobre isso, porque é muito importante nós pensarmos porque é que nós somos isto, porque é que nós nos identificamos assim, como protestantes, não é? O que é que isto tem a ver connosco? De onde é que nós vimos? Quais são as nossas raízes? Qual é a nossa história? Alguém que não conhece a sua história anda perdido. Não é? E diz o provérbio, não é? diz o ditado que está condenado a repetir os erros do passado. Não é? Quem não conhece a história. E nós não queremos cometer os erros do passado, então é bom nós conhecermos a história e vamos falar sobre isso. Como o Alai já disse muito bem, o nome mais conhecido da Reforma é Martinho Lutero. Era um monge, Martinho Lutero era um monge e teólogo católico, né? E na altura dele a igreja estava... Bem, não era só na altura dele, mas já vinha de trás. Mas ele não conseguiu aceitar a forma como a igreja estava a distorcer o Evangelho de Cristo. Então ele, como a Lai disse, ele quis fazer algo novo, ele quis lançar uma discussão. Isso não foi bem aceito. Mas antes de Lutero havia outros. A Reforma começou bem mais cedo. Este movimento começou bem mais cedo, este movimento que transformou a Europa completamente e transformou o mundo. E é graças a esse movimento que nós estamos aqui hoje. E conhecemos o Evangelho como conhecemos e que temos liberdade para estar aqui juntos a louvar a Deus e a expressar a nossa fé. A Reforma começou bem mais cedo, por exemplo, com homens como... Homens e mulheres, também houve mulheres na Reforma. Não se fala tanto, um dia temos de falar das mulheres da Reforma. Mas eu queria só ter acesso a melhor carregar aí. Não? Obrigado. Homens como John Wycliffe, foi um teólogo inglês do século XIV, foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Era proibido traduzir a Bíblia, não se podia traduzir a Bíblia. Okay? A Bíblia era em latim, ponto final. Quem soubesse lia, quem não soubesse confiava nos religiosos. Então, se nós temos traduções da Bíblia, foi porque homens como estes sofreram. John Wycliffe foi preso por causa disso, por causa de se ter atrevido a traduzir a Bíblia para ela ser acessível ao povo. Ou então, Jan Hus, na República Checa, falou contra a corrupção da Igreja, contra, como a Lai disse, o poder, o apetite pelo poder, pelo dinheiro, que era os interesses que andavam à volta das questões da fé. Ou que estavam a aprender as questões da fé. E Jan Hus foi queimado na fogueira, no século XV, por causa disso, por causa de se ter atrevido a pôr em causa o poder religioso. Mas em 31 de outubro, é assim que reza a história. Não é? É uma história, pode não ter acontecido bem assim, mas reza a história que Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, pregou na porta da sua igreja em Wittenberg, na Alemanha, pregou um documento com 95 teses contra as indulgências. Uma prática que não tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com a Bíblia. E atrás dessa ideia das indulgências vinham outras ideias que estavam na base dessa ideia das indulgências e que distorciam completamente o Evangelho. Então Lutero pôs em causa muitas doutrinas essenciais, muitas doutrinas fundamentais na Igreja Católica. Como a Lai disse, ele nunca quis deixar de ser católico romano, nunca quis deixar a Igreja expulsou-o porque não tolerou que alguém pusesse em causa aquilo que aqueles que estavam no poder achavam que era verdade. Então, é muito importante pensarmos na Reforma com celebração, celebrarmos isto, porque é graças a este movimento que nós estamos aqui hoje, que temos acesso à Bíblia, que a Bíblia se tornou acessível a toda a gente que queira lê-la. Mas também devemos atravessar este momento, refletir sobre isto com dor, porque era bom que não tivesse sido assim. Gostávamos que a igreja fosse uma só. Gostávamos que a igreja estivesse toda ela unida em torno da verdade
do Evangelho. Não estamos bem, não estamos confortáveis assim. Mas é a realidade com que nós somos obrigados a conviver. Porque nós não nos podemos afastar da verdade por causa da unidade. Nós não podemos vender a verdade só para estarmos unidos. Não dá. A verdade é inegociável. E nós não podemos abandonar a verdade. E por isso temos que conviver com esta realidade que é dolorosa. É dolorosa, é triste. Não é um bom testemunho para o mundo. Haver igrejas que dizem que têm o Evangelho, que dizem que pregam o Evangelho verdadeiro, e outras que dizem que pregam o Evangelho verdadeiro, e quem está fora disso vê este pessoal não se entende. E Jesus orou para que todos fossem um. Nós gostávamos que todos fossem um. Então, mas é essa a realidade. Nós não somos católicos romanos e temos razões para isso, e é bom nós perguntarmos quais são essas razões. Quais são as razões? Porquê é que nós não somos católicos romanos? Ainda por cima estamos numa cultura que é 80%, 80% das pessoas identificam-se como católicos romanos. Porquê é que nós não somos? Porquê é que insistimos em ser esta minoria? É bom saber responder essas perguntas. Não sei se já se tinham feito essa pergunta, não é? Se já tinham perguntado isso. Mas é bom nós fazermos esta pergunta. E tudo isto começou com esta questão das indulgências. E a pergunta é, a pergunta não é o que eram as indulgências. A pergunta é o que é que são as indulgências. Porque esta doutrina continua igualzinha. A seguir à Reforma, a Igreja Católica Romana levantou o movimento de contra-reforma para abafar completamente a reforma. E foram muito bem sucedidos em Portugal, por exemplo. Portugal não teve reforma. Portugal não atravessou este movimento, não chegou cá. Estamos na cauda da Europa, também é mais difícil as coisas chegarem cá. E na altura a Igreja Católica Romana teve muito sucesso em impedir que Portugal e Espanha tivessem reforma. Itália, França teve bem mais, mas também houve muita repressão desse movimento. Então, eu posso explicar o que é que são as indulgências, mas nós vamos ouvir quem sabe, ok? Vamos ouvir um bispo católico romano a explicar o que é que são as indulgências. E assim ouvimos de alguém que está lá e que sabe do que está a falar. Acreditamos nós. Pelo menos ele pensa que sabe. Vamos ver então um vídeo. Então, o que é indulgência? Veja, é um ato de benevolência da igreja dado, né? Benevolência dada em nome com a autoridade de Cristo. A igreja abre as portas dos méritos, do mérito salvador de Cristo e de todos os seus santos, porque os santos unidos a Cristo, em Cristo merecem, né? O Senhor nos recompensa pelas nossas boas obras. Então a igreja oferece essa ajuda aos seus filhos. Ela oferece, veja, pelo mérito de Cristo e dos santos, uma ajuda para que eu possa reparar as penas decorrentes do pecado. A confissão não apaga a pena, a confissão apaga o pecado. Então a confissão me livra, o perdão dos pecados me livra da pena eterna do inferno, mas não me livra da pena temporal do purgatório. Ou seja, de ter que expiar as consequências dos pecados, as penas que ficam, as más tendências que ficam, os vícios que ficam. Então a indulgência me purifica disso. A indulgência é uma ajuda da graça de Deus para que eu tenha essas penas perdoadas. A indulgência pode ser plenária ou parcial. Indulgência parcial, a igreja me oferece uma ajuda para ir purificando essas penas por partes. Então tem tantas ações, pequenas ações ou grandes ações, que a igreja indulgencia. Dizer uma jaculatória, dizer um glória ao Pai, fazer uma visita a um santuário. Então existem várias ações de piedade, de caridade, que a igreja associa a elas indulgência. É a igreja como mãe, que, veja, usa o poder das chaves que o Senhor lhe deu para ajudar os seus filhos a purificar.
as penas de seus pecados, para ajudar seus filhos a amadurecer, a criar em si, veja, uma natureza humana, uma estrutura humana mais aberta ao Senhor, liberta de pequenos ou grandes vícios. E existe a indulgência plenária, que a igreja em determinadas ocasiões são mais raras. Nessas ocasiões, ela nos dá a chance de ter a remissão total das penas. Como agora, passando pela porta santa, tendo se confessado, participando da Eucaristia e comungando, rezando nas intenções do Papa, o Credo, o Pai Nosso e mais alguma outra oração que você queira, e piedosamente passando pela porta santa, você terá a indulgência plenária, você terá a remissão de suas penas. Veja, a confissão deu o perdão dos pecados, a indulgência dá a remissão das penas. Penas que eu, para tê-las perdoadas, teria que lutar muito, tá certo? Pela penitência, pela oração, pelo combate espiritual. Você recebe gratuitamente, assim, da abundância da misericórdia do Senhor. Que explicação com sotaque nordestino, não é? Bispo de Palmares, né? Em Pernambuco. Aqui alguém de Pernambuco? Então, nós vamos ver 5 erros que estão na base desta ideia das indulgências. E o primeiro erro é este. O primeiro erro é este. Achar que a Igreja é proprietária da graça de Deus. As indulgências são uma benevolência da Igreja. A Igreja dispensa a graça de Deus consoante quer dispensar. Não é toda. As indulgências plenárias, que é o perdão total, é mais raro. Como o Bispo disse, é mais raro. Agora, a Igreja vai dando assim, um bocadinho de cada vez, né? para a pessoa ficar livre da condenação que resta depois do pecado ser perdoado. É confuso, não é? Pois é muito confuso. Mas é um bocado isto. Agora, eu para exemplificar, eu vou pedir aqui ajuda. Anderson, podes dar aqui uma ajudinha? É uma arca pesada. Obrigado. Põe aqui. É uma arca pesada porque está aqui a graça toda de Deus, não é? E a graça de Deus é pesada. Então, segundo o entendimento desta doutrina das indulgências, a Igreja tem uma arca. E aqui, dentro desta arca, está a graça de Deus, que é a Igreja que é proprietária dela. Deus deu a graça toda dele à Igreja. E a Igreja dispensa consoante quer. Às vezes dispensa mais, outras vezes dispensa menos, e a pessoa vai ficando livre. Do inferno, a pessoa fica livre quando se converte, por causa da confissão. Mas do purgatório, que é o lugar onde se vai purificar o resto das marcas do pecado, aí já não. Aí é preciso a Igreja dispensar mais alguma graça para a pessoa tirar alguns anos do purgatório. Agora depende de quanto tempo cada pessoa vai lá ficar, não é? O purgatório é o sítio para onde se vai depois de se morrer, para purificar o resto das marcas do pecado que o perdão não conseguiu, o perdão de Deus não conseguiu apagar, não é? Ok, então quem é que quer? Vamos imaginar que eu sou o Papa, né? E eu digo assim, eu vou declarar aqui algumas indulgências para tirar alguns anos de purgatório. Então vamos exemplificar. Quem é que quer vir aqui? Ninguém quer tirar anos do purgatório? Não? Quem quer vir? Quem quer vir aqui? Liliana. Olha, mas tens de vir ao pé coxinho. Para fazer penitência. Não pode ser de qualquer maneira. Tem que haver uma ação, mas pronto, como és simpática, podes vir a pé só. Podes vir com os 2 pés. Mas rapidinho. Então, eu, que sou a Igreja, vou dispensar uma indulgência à Liliana para ela ficar livre alguns anos do purgatório. Pega, um chupa para ti. Vai, podes ir. Mais.
Mais alguém? Anda, anda. Mas ao pé coxinho, tens que vir ao pé coxinho, desculpa. Tens que fazer penitência. Isso. Bem, como fizeste uma boa penitência, vou-te dar 3 reboçados. Pronto. Mais alguém? Já chega, senão a gente nunca mais sai daqui. Depois toda a gente quer. Então, esta é a ideia. Obviamente, nós estamos aqui a dar este exemplo a brincar, mas é para transmitir a ideia, para ficarmos com a ideia daquilo que realmente significa. Obviamente que a Igreja não tem autoridade para impedir alguém de receber o perdão. A Igreja não tem essa autoridade. A Bíblia diz isto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quanta injustiça? Toda a injustiça. Não é um bocadinho de injustiça, não é 90% de injustiça, é para nos purificar de toda a injustiça. Se nós formos a Deus com o coração quebrantado e contrito e dissermos, Pai, eu pequei, eu preciso do teu perdão, Ele nos purifica de toda a injustiça. Sim, a Bíblia diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros, é verdade. É importante nós termos essa prática de termos pessoas, não é confessar, não é pôr no Facebook, para toda a gente ver os nossos pecados, não precisamos disso, mas ter alguém na nossa vida em quem nós podemos confiar e que partilhamos aquilo que está errado na nossa vida, que queremos mudar, que queremos que Deus transforme. Isso é saudável e nós temos muito pouco essa prática aqui nas igrejas protestantes e é algo que está mal, porque todos nós devemos ter essa prática de haver alguém da nossa confiança com quem nós partilhamos aquilo que está errado na nossa vida e que pedimos oração para Deus nos poder transformar, para Deus nos transformar. Agora, o caminho para o perdão de Deus não pode ser barrado por nenhum homem, nem por nenhuma instituição humana. Porque esse caminho está aberto para toda a gente. E esse caminho é Jesus. Jesus, Ele veio para ser esse caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, não há essa autoridade. A Igreja não tem essa autoridade. Sim, Deus revela-se à Igreja. Deus, Ele deposita a sua graça, Ele manifesta a sua graça na Igreja. Ele manifesta a sua graça de uma maneira muito especial na Igreja. Mas a Igreja não tem autoridade para impedir ninguém de receber o perdão de Deus quando essa pessoa se arrepende verdadeiramente e confessa os seus pecados a Deus. A Igreja não tem essa autoridade. Mas mesmo que tivesse essa autoridade, Lutero escreveu uma coisa muito interessante no documento que dizem que ele pregou lá na porta da igreja. Nas 95 teses, ele disse, isto é uma paráfrase, ele disse, se o Papa pode esvaziar o purgatório, porquê é que não o faz por amor? Porquê é que é preciso estar com penas e sacrifícios e rezas e isto, ou peregrinações, ou passar por uma porta, ou passar por 2 portas? Porquê é que ele não dá isso? Se a igreja tem este pau todo, cheio da graça, ainda que a igreja tivesse a graça toda guardada, ainda que a igreja fosse proprietária da graça, que não é, mas ainda que fosse, porque é que a igreja, se fosse, porque é que ela não dá tudo o que tem? Porque é que está a ministrar para as pessoas terem que fazer coisas para merecer isso? Não faz sentido. O que isto ensina é que há um negócio que nós fazemos com Deus, não é? Que é o que nós ouvimos no vídeo, que os santos merecem, por causa daquilo que fazem, por causa das ações que fazem, merecem ser livres das penas. Não, ninguém merece, porque é graça de Deus. Graça é de graça. Não pode ser dada de outra forma que não seja de graça. Se nós tentamos comprar graça ou trocar alguma coisa pela graça, essa graça deixa de ser graça e passa a ser um negócio. Então não faz sentido. A salvação e a purificação é de graça. Deus dá de graça porque Cristo, Ele veio oferecer isso de graça. Ele veio morrer para que nós tivéssemos isso de graça. Mas até as boas ações que nós fazemos não são moeda de troca para Deus nos abençoar. As boas ações que nós fazemos são também pela graça. Pela graça. Vamos por partes. Primeiro, a salvação. Em Efésios 2, 8 e 9, vamos ler 2, 8 e 9, diz: é pela graça que estão salvos, mediante a fé.
E isto não é mérito vosso, é dom de Deus, é alguma coisa que Deus dá. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Este versículo é um versículo-chave da Bíblia que nos explica como é que funciona a salvação. Como é que alguém pode ser livre do pecado, livre da morte, livre da condenação, livre da culpa, livre da injustiça, livre do inferno. Como é que alguém pode ser livre disso? Como é que alguém pode ser salvo disso, da destruição? Pela graça. É pela graça. Não é fruto do esforço humano. Não temos que nós andar a fazer coisas para merecer. É graça, Deus dá de graça. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para ninguém diga, eu fiz isto, então mereço a graça. Eu fiz isto, então mereço o amor de Deus. Não, não mereces nada. Deus dá de graça. Deus dá de graça. Somos salvos pela graça e o meio de termos acesso à graça. Como é que nós temos acesso então à graça de Deus? Mediante a fé. E esse foi o terceiro erro da igreja, que é ensinar as pessoas a colocar a fé em quem dá a graça. Se é a igreja que dá a graça, onde é que as pessoas vão colocar a sua fé? Vão colocar em quem dá, que é na igreja. Ou pelo menos vão dividir a sua fé entre Deus e a igreja. Este é o terceiro erro. Ensinar as pessoas a colocar a fé na igreja. Então não é a igreja que tem de nos bloquear ou permitir o acesso. É a nossa fé. É a nossa fé. Quem é que tem fé aqui? Tem fé para receber a graça de Deus? Está acessível a todos. Então força, força. Força, pode ser. Hã? Dá para levar. Quer dizer, não. Mas nós podemos oferecer e as pessoas pela fé põem a sua mão. Porque a Bíblia diz, dai de graça como de graça recebestes. Nós recebemos a graça de Deus e somos chamados a distribuir à nossa volta também de graça. Então, quem quiser, sinta-se livre. Vá, podes passar para aí. Vamos distribuir graça. Sim. Cada um tem que tirar. Pronto, as metáforas e as analogias têm limites, não é? Então, a pergunta que temos de fazer é: onde é que está a nossa fé? Nós não somos católicos romanos, mas às vezes temos um espírito muito parecido, porque é uma tendência humana. Colocamos a nossa fé em quem nos ministra. Colocamos a nossa fé em quem partilha connosco a graça. Em vez de vermos as pessoas como apenas canais de graça, nós achamos que essas pessoas são a expressão da graça. Não são. Deixamos-nos seduzir e desiludir por pessoas. Deixamos-nos seduzir porque achamos porque pomos as pessoas num pedestal. Achamos que as pessoas que ministram têm que ser perfeitas. São Deus. Elas, no fundo, são Deus. Nós estamos à espera que elas sejam Deus. Colocamos a nossa fé em pessoas como se elas fossem Deus. E depois o que é que se segue? Deixamos-nos seduzir e depois deixamos-nos desiludir. Porque depois temos uma desilusão. Quando mais cedo ou mais tarde percebemos que essas pessoas não são Deus. Então a nossa fé não é para pôr na igreja. A nossa fé não é para pôr no pastor. A nossa fé não é para pôr no líder do pequeno grupo. A nossa fé não é para pôr no líder de louvor. A nossa fé é para pôr em Deus. É nele que a nossa fé tem que estar. Porque é Ele que dá, é dele que vêm todas as coisas. Só em Deus deve estar colocada a nossa fé. As pessoas podem nos desiludir, e deixem-me dizer-vos, é bom que elas nos desiludam também. Porque o que é uma desilusão? É quando nós perdemos a ilusão. E estar iludido é mau. Então é bom quando nós somos desiludidos. Quando nós somos confrontados com a realidade. Às vezes dói. Muitas vezes dói muito. Mas isso é bom para nós. Porque aí nós aprendemos. É bom para nós. O fruto disso é bom. Não é isso não é bom, mas o fruto disso é bom. Porque nós aprendemos a colocar a nossa fé onde ela deve estar. A Bíblia diz, maldito o homem que confia noutro homem. Bendito o homem que põe a sua confiança no Senhor.
Então nós temos que pôr a nossa confiança em Deus e quando as pessoas nos desiludem, dói, mas o fruto disso pode ser bom. Se nós quisermos. Se nós quisermos entender que quem estava errado éramos nós. E aí colocamos a nossa expectativa em Deus. Só nele deve estar colocada a nossa fé. Então, mas não é só a salvação que é de graça mediante a fé. As obras também são de graça. Não é maravilhoso? As obras, vir aqui ao Pé Coxinho, ou ir a uma peregrinação, ou fazer uma reza, ou passar pela porta, isso não é... Isso é esforço humano. Mas Deus não precisa do nosso esforço humano. É Ele próprio que nos prepara as obras. Efésios 2:10 diz, nós somos obra das suas mãos, somos obra de Deus, criados em Cristo para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. As nossas obras, as nossas boas ações, aquilo que nós fazemos, não é mérito nosso, foi Deus que as preparou para nós. Foi Deus que de graça preparou essas obras para nós. Nós só podemos fazer alguma coisa porque, primeiramente, nós somos obra das mãos de Deus. Foi Ele que nos criou. Então, se foi Ele que nos criou, se nós somos obra dEle, aquilo que nós fazemos é para... Quem é que recebe a glória daquilo que nós fazemos? Se nós não entendermos isto e acharmos que os nossos esforços religiosos, as nossas boas ações, que isso nos compra alguma coisa, nós vamos estar a perder de vista aquilo que é fundamental para nós. E o que é fundamental para nós é que nós fomos criados por Deus. Nós fazemos alguma coisa porque Ele permite. Ele dá-nos fôlego, Ele dá-nos vida. Então a glória é para Ele. Com que objetivo é que nós fazemos boas ações? É para comprar alguma coisa de Deus? Quando nós servimos, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós trabalhamos, na igreja e fora da igreja, quando ajudamos alguém, qual é a nossa intenção? É que as pessoas digam, muito bem, és muito boa pessoa. É essa a nossa intenção? Ou que as pessoas nos deem alguma coisa em troca? É essa a nossa intenção? Estamos à espera de negociar alguma coisa? É por isso que nós fazemos boas ações? O que nós estamos a fazer na realidade é trocar uma coisa que não é nossa por outra coisa que não é nossa. Nós estamos a trocar boas ações que não são nossas, foi Deus que as preparou para nós. Estamos a usurpar isso para receber alguma coisa em troca que também não é nosso. Também não é nosso. Não sei se estou a ser claro. Nós tentamos comprar também. É o espírito das indulgências. Tentamos comprar a graça de Deus com as nossas boas ações. Nós evangélicos, não fazemos peregrinações, não fazemos rezas, fazemos outras coisas. Achamos que o nosso serviço na igreja, que Deus troca o seu favor pelo que nós fazemos para Ele, pelo tempo que nós gastamos, pela energia que nós empenhamos, que nós investimos. Não, isso tudo vem de Deus, não vem de ti. Então não esperes nada em troca. Não temos que esperar nada em troca. Não temos que estar sempre à espera que as pessoas nos agradeçam. Obrigado. É bom, isso é bom. Nós agradecermos uns aos outros, temos essa gratidão no coração. Mas nós não temos que estar à espera disso. Porque o que nós fazemos é por Deus, em Deus e para Deus. Então não vamos estar à espera de receber alguma coisa em troca. Porque a glória é para Deus. E esse foi o terceiro erro. O outro era o segundo. Estava mal o slide. Esse foi o terceiro erro da igreja. É tirar glória a Deus. Achar que a igreja tem o direito de recompensar as boas obras com migalhas de graça. Uma graça que não lhe pertence. A igreja é só depositária. A igreja é só uma manifestação. A igreja é um mordomo. É um mordomo. Deus confia a graça, mas a graça não é da igreja, a graça é de Deus. Então a igreja não tem direito de negociar a graça. Porque ao negociar a graça, a fé das pessoas é colocada na igreja, a gratidão das pessoas é para a igreja e a glória que as pessoas dão à igreja. E esse é o terceiro erro. A igreja não tem o direito de tirar glória a Deus. Tudo vem de Deus, não vem da igreja. A igreja é só um canal. A igreja é só uma manifestação poderosa
Deus tem um plano maravilhoso para a igreja. Não é? Deus usa a sua igreja. Deus manifesta-se na sua igreja. Deus quer mostrar-se ao mundo através da sua igreja. Mas a igreja é um canal. Não é proprietária de nada. Então isto não faz sentido. Não é? E Lutero viu isso. Lutero viu todas estas coisas. Não há tesouros de indulgências. Há o tesouro da graça de Deus que está acessível a todos pela fé em Cristo. Coloca a fé em Cristo, tens acesso a toda a graça de Deus. E não precisas de fazer nada. Mas depois Deus vai-te dar coisas para fazer. Pela sua graça Ele vai permitir que tu estejas no mundo e que manifestes a sua presença. Que tu mostres quem Ele é. Pela sua graça. Então, a questão é, no tempo de Lutero, já agora, as indulgências tinham a ver com uma necessidade muito concreta da igreja. O Papa queria construir a Basílica de São Pedro, em Roma, que está lá no Vaticano. Foi nessa altura que o Papa queria construir isso. Então, qual foi a ideia de fundraising? Como é que eles acharam que era uma boa forma de levantar fundos? Vamos vender indulgências. Vamos vender graça. Vamos vender anos fora do purgatório. Então era isso que a igreja fazia. E andavam pregadores pelas aldeias. Há um filme de Lutero muito bom. É um filme aí muito bom que mostra isso. Eles andavam de aldeia em aldeia a dizer: vocês têm a oportunidade de comprar tempo fora do purgatório, de cair nas boas graças de Deus, se derem uma esmola, se participarem financeiramente na construção da Basílica. Então, foi isso que indignou Lutero. Como deve indignar, como nos deve indignar a nós, quando alguém tira glória a Deus. Agora, nós somos especialistas todos em tirar glória a Deus. Todos somos especialistas nisso. Não é só na Igreja Católica. Então vamos ouvir um pregador evangélico. Que é para nós não ficarmos a achar que o problema está só do outro lado. O problema está cá. O problema está cá. O vídeo seguinte, por favor. You should be your biggest fan. Nobody should think better of you than you. Sometimes we're taught, no. Don't think good of yourself. Be humble, lowly. No, you have to recognize the creator of the universe breathed life into you. He's entrusted you with gifts, talents, abilities. He's crowned you with favor. Don't go through life thinking little of yourself. Focused on your weaknesses, dwelling on your failures. Start acknowledging the good. Step into your potential. Show off that talent. Don't be your enemy, be your asset. When you acknowledge the good, when you say, Lord, thank you for helping me to shine. Thank you for your gifts. Thank you for taking me where I've never dreamed. Then your faith is made effective. You're going to see new doors open, new opportunities. You may be good at complimenting others, but you need to get good at complimenting yourself. Então, isto somos nós. Isto somos nós. Isto não é a Igreja Católica. Somos nós. E parece muito bom, não é? Tu és mesmo... Pá. És mesmo muito bom. És lindo. Maravilhoso. És top. Vou começar a fazer isto, né, para motivar. O que é que isto é? O que se trata aqui é nós, com o nosso esforço humano, nós sermos melhores. Nós termos liberdade, novas portas a abrirem-se, novas oportunidades. É o nosso esforço humano a produzir coisas. Isto é o homem, é o ser humano a tirar glória a Deus. Nós somos especialistas nisso, tirar glória a Deus. Na Igreja Católica, nós vemos adoração às imagens, aos santos, a Maria, adoração a tudo e mais alguma coisa. E Deus está lá no meio, é mais um. Deus Pai está lá no meio, Jesus está lá no meio, é mais um na equipa. E nós somos especialistas nisso, em tirar glória a Deus.
em dizer a glória, em dizer, não, é para mim. Nós já lemos este versículo a semana passada. Ele quando estava no momento de fraqueza, ele não disse, eu sou tão bom. Não, ele disse, Deus, ajuda-me. Tira-me isto. E Deus disse-lhe assim, basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se melhor nas fraquezas. Por isso acho muito melhor orgulhar-me das minhas fraquezas, para que a força de Cristo desça sobre mim. Alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injúrias, as privações, as perseguições e as angústias que passei por amor de Cristo. Pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. Nós não ignoramos as nossas fraquezas. Nós não afastamos as nossas fraquezas a dizer que somos muito bons. Não, nós orgulhamos-nos das nossas fraquezas. Porquê? Porque ao ter consciência das nossas fraquezas, nós entendemos que nós não somos suficientes, que nós não somos bons, que nós não temos o que é preciso, que nós não conseguimos. E entendemos que só Deus tem poder. Então o poder de Deus aperfeiçoa-se nas nossas fraquezas, porque nas nossas fraquezas nós entendemos que nós necessitamos desesperadamente do poder de Deus e que o que está em nós é insuficiente. Nós não conseguimos. É para isso que as fraquezas servem. É para Deus, é para nós diminuirmos e assim Deus cresce. Ao diminuirmos, Deus cresce. Então é bom, as fraquezas são boas. Não são agradáveis. Não são agradáveis, mas fazem-nos depender mais de Deus. Nós precisamos de depender de Deus, porque ao depender de Deus, nós temos alguém que... Nós temos uma dependência segura ao depender de Deus. É seguro depender de Deus. É seguro depender de mim. Além de não ser seguro, se eu dependo de mim e eu até consigo fazer alguma coisa boa, quando eu dependo de mim e consigo fazer alguma coisa boa, a glória vai ser para mim. Vai ser para mim. E eu vou tirar glória àquele que é o único que é digno de glória. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então é ele que deve receber toda a glória. Então, nós não podemos olhar para o vizinho e só ver os erros do vizinho. Nós temos que olhar para nós e ver as nossas tendências e ver o que é que está mal em nós e pedir graça a Deus. O lema da Reforma é Igreja Reformada sempre em Reforma. Então, nós somos fruto deste movimento da Reforma. Não é para ficarmos à sombra da bananeira e achar que somos os maiores. Não, nós precisamos constantemente de estar em reforma. E a pergunta que eu faço é, o que é que a gente sabe? Como é que a gente sabe o que é que temos de reformar? Como é que a gente sabe o que é que temos de reformar e o que é que temos de reforçar? O que é que temos de mudar? O que é que temos de manter? Como é que a gente sabe? O quê? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E esse foi o quarto erro da igreja, foi desviar-se da palavra de Deus, e é um erro, como a Lai dizia, é um erro do qual vem montes de outros erros. Porque quando a gente se começa a desviar da palavra, a gente vai abrir a nossa mente a todo tipo de invenções. Lógicas humanas. Lógicas humanas. Então, se eu preciso, eu faço e recebo em troca. É um negócio, é uma lógica humana. Quando a gente se desvia da palavra, nós abrimos a nossa vida a todo tipo de mentiras, a todo tipo de enganos. Por isso nós precisamos sim de voltar ao livro, sempre, porque é o livro que nos vai dizer onde é que nós temos de fazer reforma, onde é que nós temos de mudar, o que é que nós temos de transformar, o que é que precisamos, onde é que precisamos da intervenção e do poder de Deus sobrenatural para eliminar as tendências humanas, os instintos humanos, para eliminar a lógica humana e introduzir a lógica de Deus, introduzir o sobrenatural de Deus. Devemos sempre voltar às Escrituras. E Lutero disse isto: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura,
E já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Lutero disse isto quando estava a ser examinado na dieta de Worms. A ser examinado e que depois ele foi excomungado. A decisão foi ele ser excomungado, mas na defesa dele, ele disse isto: eu não vou mudar, eu não vou deixar de crer na palavra de Deus. E é da palavra que a minha consciência é cativa. Podemos nós fazer essa afirmação, essa declaração? A nossa consciência é cativa da palavra? O que é que isso significa, a nossa consciência ser cativa da palavra? Significa que as nossas ideias valem zero. Significa que as nossas filosofias, os nossos pensamentos, a nossa lógica vale zero se não estiver em conformidade com a palavra. Se estiver em conformidade com a palavra, vale tudo. Agora, se não estiver, vale zero. E é essa a nossa... É isso que nós temos de mudar, porque nós estamos a receber sempre inúmeras ideias, inúmeras filosofias, inúmeras lógicas que não têm nada a ver com a palavra, e nós papámo-las, e nós ingerimos-las, e digerimos-las, e depois elas tornam-se a nossa filosofia de vida, sem nós percebermos. E depois vimos à igreja e ouvimos a Bíblia a ser pregada, e de alguma forma as duas coisas convivem, quando não deviam conviver. Não sei se me estou a conseguir fazer entender. Dizer, por exemplo, que... Dizer coisas do género... Um valor hoje é a autenticidade. Hoje é um valor da modernidade. A autenticidade. Eu tenho que ser autêntico. O que é que isso significa, ser autêntico? Ser autêntico vale mais do que estar na verdade. Ser autêntico é o quê? É eu deixar a minha humanidade guiar a minha vida? É eu deixar os meus instintos guiar a minha vida? Porque se eu deixar os meus instintos guiar a minha vida, eu estou a ser autêntico. Não é? Hoje apetece-me estar casado, amanhã não me apetece estar casado porque tenho outro apetite, outro instinto. Então os meus instintos governam a minha vida. Estou a ser autêntico. E de alguma forma nós conseguimos compatibilizar isso na nossa mente com a nossa fé, com as nossas crenças na palavra de Deus. É loucura, porque as duas coisas não são compatíveis. Não são compatíveis. Nós não temos de ser autênticos, nós temos de estar em conformidade com a palavra. Nós temos que ser moldados pela palavra. Temos que ser transformados pela palavra. A Bíblia é a nossa fonte de autoridade suprema. O que contradiz a Bíblia vale zero. O que está de acordo com a Bíblia é verdade e é bom. Apesar de não ser agradável para os nossos instintos. A nossa carne que não gosta de ser contrariada. Não gosta de não ser autêntica. Gosta de ser autêntica. Porque ser autêntico é a gente fazer aquilo que apetece. Que a carne pede. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso. E a palavra de Deus nunca muda. Nunca muda. Não é os tempos. Às vezes vê-se pessoas a dizer: o quê? Ainda acreditas nisso? No século XXI? É, e no século XXII, e 23, e 24, e 25, e 30, e 40. Porque a palavra não muda. Então não existe essa atualização. Eu antes acreditava nisto, agora já não acredito porque os tempos mudaram. Agora as ideias são outras. Então eu isso já deixei para trás. Não. Não. Nós andamos há 2000 anos com a mesma palavra. E se Deus quiser, vamos andar mais 2000 com a mesma. O que é então ser protestante? Vamos fazer esta pergunta. O que é ser protestante? Ser protestante é isto. É ter a palavra de Deus como autoridade suprema. Isto, se há alguma definição de ser protestante que para mim me faz sentido, é essa. É ter a palavra de Deus como autoridade suprema. Foi isso que Lutero... Foi nisso que Lutero habitou. Foi nisso que Lutero se fundamentou. Não é papas, não são concílios, não são igrejas, não é palavra de ser humano, não é o que diz A, B ou C, não é filosofia A, B ou C, é a palavra de Deus. É dela que a minha consciência está cativa. Ponto final. E ser protestante é protestar.
Protestante, protestar. Protestar contra tudo o que não é Cristo. E anunciar tudo o que é Cristo. Não é só uma coisa negativa, dizer, não, eu sou contra. Não, é dizer, eu sou a favor de tudo aquilo que é Cristo. E anunciar tudo aquilo que é Cristo. Mas protestar contra o que não é Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, não teve com meias palavras diante daquilo que não era Cristo. Nós hoje somos mais simpáticos. Ele também era apóstolo. Não é? Tinha outra autoridade. Mas ele tinha autoridade vinda da palavra de Deus, que é a mesma palavra que nós temos. Não é que existe outro evangelho, disse Paulo aos Gálatas. Mas a verdade é que há umas certas pessoas que vos causam confusão e que querem modificar o evangelho de Cristo. Que seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos, ainda que fôssemos nós próprios ou um anjo do céu. Só há um evangelho, que é o de Cristo. O resto é maldito. E o quinto erro da igreja, e o último, nós vamos ver, o quinto erro básico, foi tirar Cristo e o seu evangelho do centro. Tirar Cristo do centro. Irmãos, nós não estamos aqui a competir com A, B ou C para ver quem é que está certo, para ver quem tem as ideias corretas, para ver quem tem razão. Não é essa a ideia. Isto não é para ver quem tem razão. Isto não é para fazer inchar o nosso ego. Os outros estão mal e eu estou bem. Não é para isso, não é esse o propósito. É que como nós cantávamos, só Cristo liberta. Só Cristo liberta. Quem tiver o Filho tem liberdade. Quem não tiver o Filho está perdido. Então é isso. Nós anunciamos o Evangelho verdadeiro. Não é para termos razão e dizermos que os outros estão mal. É porque nós estamos a anunciar a vida. Estamos a anunciar a liberdade da destruição. Porque o Evangelho falso destrói. Não é só uma ideia errada. Uma ideia que tem consequências. Destrói. Ideias falsas trazem comportamentos falsos que destroem. Trazem comportamentos maus que destroem. É isso que está em causa. É a vida eterna ou a destruição. Não tem a ver com ideias e ver quem é que tem razão. É essa a nossa urgência. É que só há salvação em Cristo e nós queremos pregar Cristo e anunciar Cristo e denunciar tudo o que não é Cristo porque nós queremos que haja salvação. Nós queremos que as pessoas tenham vida eterna. É nesse negócio que nós estamos. Nós estamos nesse foco, o foco da vida eterna ou morte eterna. E nós estamos aqui, nós protestamos contra tudo o que leva as pessoas para a destruição. E nós anunciamos tudo aquilo que é Cristo, porque dá vida eterna. Não há salvação em nenhum outro. Pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Só Cristo. Então, ser protestante é protestar contra tudo o que não é Cristo e continuamente anunciar tudo o que é Cristo. Depois da Reforma, como a Lai estava a dizer, sintetizou-se este pensamento em cinco solas. Sola quer dizer somente, em latim. Somente graça. Só pela graça de Deus somos salvos. E a igreja não é proprietária dessa graça. É só um canal e uma manifestação dessa graça. Não precisamos de fazer nada para comprar a salvação. É de graça. Sola fides. Somente a fé. É só mediante a fé. Não é nenhum esforço religioso que nos vai dar acesso à graça. É a nossa fé em Cristo. Crer nele de todo o coração. Confiar nele de uma forma total. Soli Deo glória. Somente a Deus glória. Só Deus deve receber glória. Mais ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Seja quem for. Seja apóstolo, seja Maria, seja santo, seja igreja. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é só para Ele. Sola Scriptura. Somente as Escrituras. Só as Escrituras nos devem guiar. Só as Escrituras nos mostram o caminho. Só as Escrituras revelam aquele que é o caminho. E somente Cristo. Só Cristo é o caminho. As Escrituras revelam-nos Cristo, então é a elas que nós devemos ir buscar o conhecimento de Cristo e depois só pregamos Cristo.
é Ele o foco, é Ele o centro, é Ele o objeto de toda a nossa pregação. Não há mais nenhum tema. Cristo, é só Cristo. Não precisamos de acreditar nisto. Precisamos de viver isto. Isto é determinante, é decisivo. Se nós não vivemos isto, nós vamos viver mentiras. E o caminho da mentira leva à destruição. E o caminho da verdade leva à vida eterna. Vamos ficar de pé nesta manhã. E que Deus nos ajude a cada dia possamos reformar a nossa vida e reformar-nos também como igreja. E ser uma contribuição para a reforma permanente da igreja. Até que Cristo venha. Até que Cristo venha. Vamos orar. Senhor, nós estamos muito gratos porque houve gente que se sacrificou, que sacrificou a sua vida durante a história para anunciar a verdade. Pai, para fazer prevalecer a Tua palavra diante das mentiras, diante dos enganos, diante dos erros, diante das artimanhas do diabo. Senhor, só Tu és a verdade. Só Cristo é a verdade. E nós Te louvamos e Te adoramos porque nós conhecemos a verdade. Pai, que privilégio podermos abrir a Tua palavra e termos acesso a toda a verdade. Deus, que isso para nós não seja uma coisa rotineira, mas seja uma coisa especial a cada dia. E que não seja apenas uma coisa especial, mas seja algo que se traduz em transformação na nossa vida. Para nós, a cada dia, nós estarmos à procura do que é que precisamos de entregar a Ti para ser transformado na nossa vida. Não é para nós, porque nós não conseguimos, mas sabemos que Tu tens todo o poder. Sabemos que Tu nos podes transformar se nós abrirmos o nosso coração e confiarmos em Ti, colocarmos a nossa fé em Ti. Deus, nós Te louvamos por sermos igreja, por termos a Tua palavra, por conhecermos a verdade e por termos Cristo em nós. Termos Cristo no centro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Senhor. E Te pedimos, Deus, que faças de nós também instrumentos, faças de nós também luz, que sejamos luz neste mundo, Deus, para denunciarmos aquilo que é incompatível contigo, aquilo que não é Cristo, Deus, e anunciarmos tudo o que é Cristo, o Evangelho completo, Senhor. Que sejamos ministros do Evangelho, cada um de nós, Pai, com as nossas ações, com as nossas palavras. Deus, livra-nos de pregarmos e vivermos de uma maneira completamente contrária a Cristo. Pai, porque nós precisamos de ser inteiros. Nós queremos ser inteiros. Tem misericórdia de nós e perdoa-nos, Senhor, quando não é essa a realidade, quando nós damos um mau testemunho do Evangelho de Cristo. E ajuda-nos, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua graça a fazer a diferença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.